Olá pessoal, boa tarde. Quem fala com vocês é o professor Marcos e hoje vou estar passando, como combinado, a correção dos módulos 13 e 14 referente ao capítulo 5. A questão 1 vai falar o seguinte: explique a noção de mão invisível no mercado e sua importância no liberalismo econômico. Bom, pessoal, para o Adam Smith, a mão invisível, como eu comentei com vocês, é no caso a lei da oferta e da procura, tá? Então, o Adam Smith ele utiliza essa expressão mão invisível para se referir à lei da oferta e da procura, que, segundo esse autor, canaliza os investimentos e as ações econômicas realizadas unicamente por interesses individuais para o desenvolvimento econômico e o progresso da sociedade. Então, sempre que falar de mão invisível sobre Adam Smith, vocês diretamente tendem a associar aí a lei da oferta e da procura. Quanto mais produto e menos pessoas para comprar, o produto fica mais barato. Quanto à escassez, menos produto e mais gente para comprar, o produto fica mais caro. Para ele, de acordo com a mão invisível, o mercado se autorregularia. Questão de número 2. Assinale a alternativa que se refere corretamente ao liberalismo econômico. Bom, meus queridos, a nossa resposta aqui, o nosso gabarito, vai ser a letra E, de escola. Para o liberalismo, o livre mercado garante o desenvolvimento econômico e a geração de benefícios sociais. Falou em liberalismo, lembre-se bem de livre mercado, tá? Porque na perspectiva econômica liberal, a própria lógica capitalista ela promove o desenvolvimento, né? E ela não deve sofrer interferências externas, como por exemplo a interferência do Estado. Ok? Partindo aí para o exercício de número 3, leia as sentenças seguintes e assinale a alternativa correta. O nosso gabarito aqui vai ser a letra D, de dado, tá? Onde estão corretas apenas as afirmativas 1 e 2. Vamos ler. As ideias do liberalismo econômico expressam uma defesa integral do capitalismo com seus mecanismos de mercado. Ou seja, a respeito do liberalismo econômico, o que ele expressa? Ele expressa mesmo uma defesa integral no sentido do capitalismo com os seus mecanismos de mercado. No caso, por exemplo, a lei da oferta e da procura é um mecanismo de mercado que autorregula ele próprio, né? Ele se autorregula, perdão, sendo um mecanismo de mercado do liberalismo. E a outra questão que está correta, de acordo com a nossa letra D, é 1 e 2. Considerando o mercado autorregulável, o liberalismo entende que as intervenções estatais na economia são prejudiciais. Lembrem-se que na economia liberal, o Estado não intervém na economia, tá? O mercado ele é autorregulável de acordo com a lei da oferta e da procura. Este é o nosso gabarito, então, da número 3, letra D de dado. Estão corretas as afirmativas 1 e 2. Exercício de número 4 vai nos falar o seguinte: de acordo com o pensamento econômico liberal, as ações econômicas egoístas dos indivíduos. De acordo com o pensamento econômico liberal, as ações econômicas egoístas dos indivíduos. O nosso gabarito aqui vai ser a letra B. São convertidas em benefícios socioeconômicos pela mão invisível do mercado. Ou seja, essas ações egoístas que ele fala seria buscar aí o desenvolvimento ou buscar ações de interesse próprio, que ele fala que automaticamente você acaba trazendo benefícios também para a sociedade, né? Benefícios socioeconômicos para a sociedade, né? Essa lei da oferta e da procura, ela direciona, tá, o egoísmo para o desenvolvimento socioeconômico. Ela meio que faz com que o egoísmo das pessoas eles sejam direcionados aí para o desenvolvimento socioeconômico, tanto individual como o desenvolvimento coletivo da sociedade. Partindo agora para o exercício de número 5, né? Saímos do 4, vamos para o exercício de número 5. Explica a seguinte afirmação, tá? Na expansão... Tá. Para o liberalismo econômico, o Estado não deve interferir no capitalismo. Ou seja, para o liberalismo econômico, o Estado ele não tem que intervir na economia, tá? Então, formulando aí a nossa questão, o ponto de vista liberal, ele defende a tese de que o mercado ele é autorregulável. Ou seja, ele canaliza as ações econômicas individuais para o benefício do conjunto da economia. A lei da oferta e da procura direciona os investimentos para as atividades lucrativas que geram empregos e aprimoramento da qualidade das mercadorias oferecidas. A própria competitividade ela acaba gerando um certo aprimoramento aí, e diversidade de produtos que são oferecidos para a população. Ok, pessoal?
porque a competitividade ela estimula o crescimento, de acordo com o liberalismo, né? É aquilo que a gente comentou em sala. Se existe uma pessoa oferecendo um produto X a tal preço, vai ter uma pessoa que vai oferecer o mesmo produto por um preço diferente, ou inclusive vai oferecer um produto muitas vezes, digamos assim, melhor, tá? Por um preço, às vezes acessível, ou até mesmo por um preço um pouco maior, tá certo, pessoal? Isso que traz uma diversidade de oferta. Então, o módulo 14 vai falar para explicar, o exercício 1, né? Finalizamos o exercício 5, indo para o exercício 1 do módulo 14. Ele vai falar o seguinte: explique o conceito de alienação desenvolvido por Marx. Aqui a gente já entra falando aí a respeito da teoria do socialismo, né? Que Karl Marx nos trouxe, socialismo e comunismo. E ele vai ser essa alienação que o Marx fala, tá? É o seguinte: o trabalho ele é a atividade vital que constitui a própria humanidade. Torna-se alienado à medida em que se torna controlado externamente, com os trabalhadores não se reconhecendo mais em seu trabalho, sendo privados dos resultados. Ou seja, o que ele está falando, essa alienação, segundo Marx, ela se torna completa no capitalismo. Por quê? Porque o trabalhador ele vai estar sendo explorado, ele vai estar sendo utilizado como ferramenta de trabalho pelo patrão, e ele não vai ter mais controle sobre o seu trabalho, ele não se reconhece mais, porque ele está executando uma função muitas vezes aí que não é do seu apreço, digamos assim, ou até mesmo ele vai estar exercendo uma função delegada pelo patrão a ele, tá? E isso faz com que ele se perca, digamos assim, ele não se reconheça mais em seu trabalho, tá? Ele está sendo privado dos resultados. Quem recebe esses resultados, no caso, e inclusive receber pelos resultados, são os donos do meio de produção. Então, essa é a alienação proposta por Marx, tá? É como se o trabalho ele fosse uma atividade vital para a humanidade, só que quando você trabalha para, digamos assim, para si mesmo, quando você vai trabalhar para alguém e receber um salário, você acaba se tornando controlado externamente, ou seja, existe alguém que está comprando a tua mão de obra e está controlando o teu trabalho, neste caso, o dono dos meios de produção. Partindo aí para o exercício de número 2, tá? Assinale a alternativa que se refere corretamente à concepção de capitalismo elaborada por Marx e Engels. Bom, pessoal, o nosso gabarito vai ser a letra A, tá? Define-se pela propriedade social dos meios de produção e pelo domínio político dos trabalhadores. Lembra que eu falei da ditadura do proletariado? Esse seria, então, o domínio político dos trabalhadores. Seria um domínio temporário até que corrigissem-se, né, os erros que o capitalismo colocou na sociedade. E quando não existisse mais as classes sociais, você teria não teria mais a necessidade de um Estado e nós atingiríamos o comunismo, tá? Então, na concepção de Marx e Engels, o próprio capitalismo, o próprio socialismo, ele define-se pelo pertencimento dos meios de produção ao conjunto da sociedade, pela ditadura do proletariado. A ditadura do proletariado nada mais é do que os trabalhadores mandando, tá? E você não tem mais o meio de produção privado, você vai ter um meio de produção coletivo, né? Inclusive os resultados destes meios de produção, eles serão também coletivos, não serão resultados individuais, resultados para apenas um indivíduo de acordo com o seu interesse e tudo mais, como nós temos o dono do meio de produção no capitalismo. Perfeito, pessoal? Partindo aí para o exercício 3, leia a sentença seguinte e assinale a alternativa correta. Bom, pessoal, o nosso gabarito vai ser a letra A. Estão corretas 1, 2 e 3. Vamos ler essas afirmativas. Marx critica os chamados socialistas utópicos, argumentando que eles se dedicaram ao estudo das contradições capitalistas. Esses socialistas utópicos que o Marx fala seriam os primeiros teóricos do socialismo. Ele vai falar isso lá no começo do nosso capítulo e ele vai falar que esses teóricos, ele chama de utópicos que eles propõem questões que na verdade são utópicas, são inalcançáveis, não tem como atingir. E aí ele propõe o socialismo científico, que é por meio da ciência de um método provar no caso, a teoria socialista. Por isso que o socialismo de Marx ele é científico e dos primeiros autores que ele critica é considerado socialismo utópico ou socialismo impossível. Questão de número 2 é falar que o comunismo, segundo Marx, ele seria caracterizado pela igualdade social, pelo exercício do direito político e também, né,
pela sociedade. Aliás, caracterizado pela igualdade social e pelo exercício direto do poder político pela sociedade. Ou seja, a própria sociedade faria o exercício político. Não seria necessário ter um Estado para exercer esse poder político. Os cidadãos governariam-se por si próprios, digamos assim. Não seria mais necessário ter o Estado, porque a sociedade não teria mais classes, tá? Então a gente teria aí uma sociedade igualitária, onde não existe necessidade de se ter a autoridade de um Estado organizando essa sociedade. O exercício de número 4 vai falar o seguinte: de acordo com a teoria sociológica de Marx, o comunismo se caracteriza como... O nosso gabarito vai ser a letra D, uma sociedade sem classes e com plena liberdade para os seres humanos. Lembrem, né, como ele está falando aqui do comunismo, como seria o ápice da teoria socialista, né, o comunismo seria o socialismo atingindo o seu ápice, a sociedade ela não teria mais classes sociais, né? Então, dessa maneira, digamos assim, sociedade, ela seria igualitária e os indivíduos seriam livres, não teriam uma autoridade do Estado exercida sobre os indivíduos, porque você não tem mais classes sociais. E aí você não tem diferença, não tem desigualdade, você não tem necessidade de dar autoridade do Estado. O indivíduo ele é livre. Tá certo? Então, letra D, uma sociedade sem classes e com plena liberdade para os seres humanos. O exercício de número 5 vai falar o seguinte: explique a seguinte afirmação. Para Karl Marx, o Estado é sempre uma ditadura de classes. Pessoal, isso que ele está falando aqui é a respeito daquela questão que nós trabalhamos, onde o Estado, para Marx, ele governaria em função de uma classe dominante. Ele vai falar que ele defende os interesses da sociedade, mas ele vai estar governando por interesses próprios ou por interesses de determinados grupos sociais, como no caso uma classe dominante seria a burguesia. Então, o Estado, embora ele se apresente como defensor dos interesses de toda a sociedade, ele é sempre instrumento da vontade política da classe dominante. No capitalismo, por exemplo, o poder político é controlado pela burguesia. Então, por mais que o Estado se apresente como sendo um Estado que vai governar pelos interesses sociais, ele vai estar governando de acordo com o interesse de uma classe dominante, que no caso do capitalismo, a classe que explora é a burguesia. Tá certo, pessoal? Dessa maneira, então, nós encerramos aí o módulo 13 e 14 e na próxima aula nós faremos o módulo 15 e também o para conferir como combinado. Ok, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima. Grande abraço!